meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu converso com o designer de embalagens, Luiz Carmelo. E depois de avaliar algumas opções, que seriam de repente, ou tentar outra agência, outros cargos, ou até outras áreas, eu acabei enxergando como ser autônomo, ser freelancer, uma evolução. Isso me possibilita cuidar da minha vida pessoal também, né? Então, deu o horário ali, desliga tudo, vai viver, vai sair com os amigos, vai pra academia, enfim, qualquer outra coisa. Você tá num dia que você começa a botar, sei lá, caraminhola na cabeça, fica meio pra baixo, qualquer coisa do tipo, nossa, vira um furacão que passa e se você não tomar cuidado, vira um efeito dominó que te derruba no chão, entendeu? Oi, Luiz. Oi, boa noite, Lucas. Tudo bem, cara? Tudo certo por aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, por estar aqui falando sobre a sua vida de freelancer. Imagina, o prazer é todo meu. Eu acho que é muito bacana esse tipo de plataforma para a gente compartilhar, né, as experiências e, quem sabe, ajudar outras pessoas, né? Acho que a experiência é uma das coisas mais valiosas que a gente tem para compartilhar, né? Sim, essa troca é bem importante. Sim. Cara, queria então começar te perguntando como que você virou freela ou autônomo? Certo. Olha, foi tudo caso pensado, tá? Eu sou designer de embalagem e desde que eu me formei lá em 2006, eu trabalho só com isso. Então, depois de 11 anos nessa área, eu comecei a refletir sobre qual seria um próximo passo na minha carreira. E, assim, não foi da noite pro dia, foi um processo de, enfim, muita reflexão, terapia, sabe? Fui bem cauteloso nesse sentido, né? E depois de avaliar algumas opções, que seriam, de repente, ou tentar outra agência, em outros cargos, ou até outras áreas, né? Deixando de lado a embalagem, de repente focar em branding ou algo similar, eu acabei enxergando como ser autônomo, ser freelancer, uma evolução. Então, tomada essa decisão, eu decidi embarcar nessa jornada aí e já estou há mais ou menos 1 ano e meio trabalhando como freelancer. Entendi. Você falou que desde o começo, desde a faculdade, você já engatou nessa área de embalagem. Isso aconteceu meio por acaso, pelo lugar que você conseguiu entrar de primeira, assim, ou você sempre foi apaixonado por essa área mesmo? Olha, foi uma coisa muito curiosa, porque eu, até antes de entrar na faculdade, eu consegui um estágio. Sabe aquela fase terminando o terceiro colegial na época, que hoje nem é mais terceiro colegial, né? Mas terminando o terceiro colegial na época e já, assim, me matriculando, né, na faculdade de design, eu consegui um estágio para trabalhar com web. E o lugar atendia algumas marcas de alimentos, né? E nesse processo acontecia do quê? De eu receber muito CD de agências com, por exemplo, o arquivo da embalagem, para eu poder pegar os elementos e utilizar para fazer o site ou um hot site promocional e tudo mais. E então eu abria aqueles arquivos, eu ficava olhando os detalhes, sabe, a forma como eram construídas algumas imagens, os tratamentos, e isso começou a me encantar muito. E assim, passado mais ou menos uns 2 anos, eu decidi que eu não gostava de web, porque envolvia a parte de programação e isso me irritava muito, e eu acabei criando admiração por essa área de embalagem mesmo. Aí, só voltando um pouquinho, eu acabei deixando o estágio de web, fiquei um tempo sem trabalhar, mas fiquei bem determinado a ingressar no mercado de embalagem. E aí, coincidentemente, assim, no meu último dia de aula, eu apresentando meu TCC de manhã, à tarde foi o meu primeiro dia de emprego mesmo, CLT, e na agência que eu trabalhei aí por 11 anos, que foi um lugar que eu sempre admirei, foi um lugar que eu sempre quis trabalhar e deu tudo certo. Cara, que legal esse processo que foi bem experimentando mesmo desde o começo, abrindo arquivo e tal. Foi muito, assim, admirando esse tipo de trabalho, esse tipo de segmento dentro do design. Muito legal. E aí você falou também que terminando a faculdade você engatou nesse emprego e ficou bastante tempo por lá e falou do processo que também foi longo para decidir ser freela. E nesse meio tempo você construiu um relacionamento com os clientes diretamente ou as agências são seus clientes hoje? Realmente, né? Então, assim, voltando um pouquinho no passado, né? Eu já estava decidido a trabalhar com embalagem.
tinha o escritório que eu admirava muito, alguns, né, que eu admirava muito o trabalho deles, e eu mandei meu currículo e um deles me chamou e eu comecei a trabalhar. E aí vem aquela situação, puxa vida, tô no emprego que eu quero, fazendo o que eu quero, num lugar maravilhoso. Fiquei assim feliz por longos e longos anos, né? É quase um casamento, né, se a gente for pensar aí, 11 anos que eu trabalhei lá. E aí durante todo esse processo eu comecei como designer júnior, comecei fazendo poucas intervenções nas embalagens, sempre com o acompanhamento dos coordenadores, né? E durante toda a minha trajetória, dentro do próprio escritório, eu fui crescendo, tendo mais responsabilidades. E assim, cada vez mais eu fui deixando de utilizar todo o meu tempo para desenhar e criar e fui fazendo o atendimento com o cliente. Então, isso me possibilitou também entrar em contato com vários clientes das empresas mesmo, né, de embalagem, a Unilever, a M. Dias Branco, a Kraft Foods, que hoje também mudou, é Mondelez, né, Mondelez. E eu fui construindo alguns relacionamentos dentro disso. E acabou que, assim, nos meus últimos anos de empresa, eu cuidava de todo o processo de design de embalagem, desde até o cliente fazer a primeira reunião, pegar o briefing, tirar dúvida e tudo mais, até, assim, acompanhar a produção gráfica da embalagem para ver se o que está sendo impresso está coerente com o arquivo de arte final. Então, a única coisa que realmente assim, eu não me envolvia era com a parte comercial, de orçamento, cobranças, enfim, essas coisas. Todo esse conhecimento acumulado, né, durante 11 anos me ajudou muito a me desenvolver como pessoa e automaticamente me sentir mais confortável para esse momento de me tornar um freela. Sim, nossa, cara, é bem interessante que tem bastante gente que acaba não passando por todas as etapas dentro de uma empresa até se tornar freela, né? Tem gente que se torna freela direto e você realmente fez toda a escalada e se preparou para, acho que antes sem saber, né? Mas se preparou para tocar o próprio negócio depois. Uhum, sim, exatamente. Foi bem isso, sem saber, né? Porque, como eu te falei, foi uma ideia que eu comecei a me tornar freela, né? Foi uma ideia que eu comecei a ter nos últimos 3 anos, mais ou menos, né? Quando começa aquela sementinha ali dentro, a aflorar, né? Na vontade e tudo mais. Mas eu tive toda essa trajetória que me ajudou a me preparar nesse sentido, de, assim, me sentir confortável para lidar dentro do mercado de embalagem, né, de todo o processo, desde um briefing até um gerenciamento de algum problema que possa acontecer, entendeu? Entendi, bem legal. Então, hoje, boa parte dos seus clientes são as empresas mesmo? É como se você tivesse uma relação direta com o cliente final e não com as agências? Acabou que 90% hoje dos meus clientes é um atendimento direto a eles, né? Não é por intermédio de agência. Eu cheguei a trabalhar com outras agências também durante esse período. Inclusive, quando eu comecei a minha vida como freelancer, a minha ideia era trabalhar, né? Assim, eu vou onde tiver trabalho, seja com agência, seja direto com cliente, seja, puxa, tá, faço embalagem, mas apareceu para fazer um cartaz, eu vou fazer um cartaz, sabe? Eu me abri muito, assim, né? Pelo menos na minha cabeça. Só que aconteceu que logo nos primeiros momentos, assim, primeiro, as pessoas me procuravam pelo que eu já sabia, né? Nunca pelo que eu não sabia, então eu era conhecido como alguém que trabalha com embalagens. E aconteceu de, assim, muito ao acaso de clientes finais mesmo, digamos assim, né? Que são as empresas, começarem a me procurar. Interessante e difícil também de acontecer, né? Eu imaginava que fosse mais fácil realmente prestar serviço para outras empresas que já têm os seus clientes, para outros trabalhos também que não são só de embalagem, mas acho que é até mais interessante esse posicionamento que você conseguiu. Sim, eu acho que também tudo revolta, né, ao meu histórico, né? Assim, no caso, o meu primeiro cliente de atendimento direto foi por conta de uma ex-colega de trabalho que deve gostar do meu trabalho, né? E acabou me indicando para a empresa que ela está trabalhando hoje. Então, e aí pronto, já fechou uma parceria. Daqui a um tempo, imagino eu que quando eu puder divulgar esses projetos no meu site, acredito que aí vai começar talvez ser um efeito dominó, né? Outras empresas talvez vejam que eu tenho capacidade de atender um projeto diretamente e pode ser que isso melhore. Mas assim, não descarto trabalhar com agência. Já trabalhei muito assim, temporário, né? E tem sido também experiências assim maravilhosas de trocar ideias e trabalhar até com coisas que estão fora do meu dia a dia. Legal, cara. E a construção desse relacionamento com os clientes costuma funcionar
para ter trabalhos que voltam, assim? Porque dependendo do tamanho da empresa, você resolve uma embalagem e vai durar um tempo, não tem, de repente, outros tantos produtos para trocar, então não sei se é um trabalho recorrente com os mesmos clientes, né? Então, eu acho que é tudo assim. Eu acho que sempre o primeiro contato, né, assim, mesmo com algum relacionamento que eu já tive no passado, o primeiro contato ele é um pouco estranho no sentido de que, poxa, a pessoa tá, me conhece como funcionário de um lugar, mas ela até então não me conhece, né, dono vai, digamos que do próprio negócio. Mas assim, acho que uma vez que você consegue fechar uma parceria e você se mostra competente para atender, para lidar com alguma crise, para dar suporte, enfim, eu acho que a pessoa acaba pegando confiança nisso também, sabe? Inclusive isso é uma filosofia que eu tenho, assim, eu acho que, poxa, se a gente trabalha bem, se a gente atende bem, se a gente é honesto, eu acho que automaticamente você cria uma relação muito forte com qualquer outro profissional ou cliente, e isso tende a se perpetuar, né? Sim, entendi. E você acabou não fazendo projetos fora de embalagem, como você imaginou que pudesse acontecer quando você começou a ser freela, né? Exato, não aconteceu isso. Assim, eu até teria curiosidade, né, de, poxa, porque assim, quando você está trabalhando numa agência especializada em embalagem, praticamente não aparece nenhum outro projeto para você cuidar, a não ser embalagem. E aí, como freelancer, eu tinha essa cabeça, né, poxa, vai que aparece alguma coisa diferente, legal, vamos fazer uma coisa diferente aí depois de tantos anos trabalhando com embalagem, mas no fim não aconteceu mesmo, assim. As pessoas me procuraram por conta de embalagem, e agora, recentemente, teve um ou dois projetos que foi para marca. Mas ainda assim, marca, só a marca, mas é para um produto de bem de consumo, né? Que, querendo ou não, tem mais ou menos a ver com todo o pensamento de você criar uma marca para embalagem. E aí, em relação à sua rotina, você tem regras, assim, você segue uma rotina determinada ou como é que é para lidar com as demandas que estão chegando? Tá, olha, eu confesso que eu tenho uma rotina bem. Eu me esforcei para criar uma rotina bem regrada, assim. Porque a vida de freelancer, ela tem umas armadilhas, né? Assim, que eu acho que vai desde você, por exemplo, trabalhar a maior parte do tempo sozinho, até essa facilidade de você se descontrolar, se dispersar, sabe? Ou mesmo assim, demandar um tempo maior do que necessário para cuidar de alguma coisa diária, como por exemplo, o almoço, sabe? Então, assim, eu depois de sambar um pouquinho, assim, sabe, dar um pouco com a cara no chão, hoje eu tenho a minha rotina, assim, que eu sigo ali religiosamente, de começar a trabalhar por volta das 8 da manhã, paro para almoçar por volta do meio-dia, aí depende também de cada semana, né, porque tem dias que eu consigo cuidar do meu almoço, mas também tem dias que tá na correria, eu tenho que pedir um iFood, né, ou sair para comer no quilo, enfim. Então, assim, paro para almoçar, depois volto e me esforço para ficar aqui por até umas 6h30, 7 horas. Isso, assim, é o que eu me esforço para manter, né, digamos assim. Isso me possibilita cuidar da minha vida pessoal também, né? Então, deu o horário ali, desliga tudo, vai viver, vai sair com os amigos, vai para academia, enfim, qualquer outra coisa. O que acontece às vezes que eu me acabo conseguindo me permitir, por exemplo, assim, às vezes um dia que eu não estou muito produtivo, sei lá, acontece, né? Somos seres humanos. Sei lá, não tá funcionando as coisas, e por exemplo, eu sei que final de semana eu vou estar tranquilo, às vezes eu me permito uma folga nesse período que não tá sendo muito bom, mas depois eu me comprometo a trabalhar no sábado ou trabalhar no domingo para compensar esse tempo perdido. Então, eu acabo, assim, via de regra, de uma forma bem geral, eu acabo levando assim a minha rotina. Entendi. E você trabalha de casa mesmo? Sim, sim, atualmente eu tenho um espaço aqui dedicado para trabalhar e eu acabo trabalhando de casa. Inclusive, assim, isso tem até um pouco a ver, talvez puxe algum assunto mais para frente, com a parte financeira, né? A gente que começa, né, uma vida de freelancer, de empresário, a gente tenta reduzir o custo do máximo que a gente consegue, né? E trabalhar de casa foi uma forma que eu encontrei para viabilizar isso. Sim, sim, faz sentido. Também, às vezes, facilita bastante com a questão da rotina, como você estava falando, que é bem regrado, porque você não tem que colocar na conta deslocamento, né? Sim, exatamente. Inclusive, quando eu trabalhava em agência, né, eu demorava, sei lá,
uma hora e meia para chegar no local. E aí isso me consumia muito, porque principalmente quando tinha projeto para entregar, né? E eu falava, meu Deus, eu podia já estar fazendo alguma coisa e tô aqui parado no trânsito, tô aqui esperando o ônibus, sabe? Isso me deixava muito doido. E como você falou, nessa vida de freelancer, de trabalhando de casa, ou de repente até alguém que trabalha próximo, né, no mesmo bairro, sei lá, eu acho que isso acaba facilitando muito o dia a dia. Cara, e aí você citou já a questão das finanças, então entrando um pouco nisso, como que é para você, como que foi se organizar para fazer essa transição que você já estava bem estabelecido, né, com a vida trabalhando numa agência? Como que foi parar de ter um salário e passar a ter uma variável assim todo mês? Certo, e assim, inclusive esse ponto, né, de parar de ter um salário e ter o variável era uma das coisas que mais me amedrontava, assim. Pelo menos tratando de dinheiro, eu me considero uma pessoa muito conservadora, sabe, medrosa e tudo mais. Então isso me assustou, sim, por muito tempo. Mas aí, acho que assim, o que eu descobri é que assim, toda situação que a gente se sente desconfortável, com medo e tudo mais, a melhor coisa que a gente tem para fazer é buscar conhecimento. Então eu me propus a isso, falei assim, não, não é possível, tá, tudo bem, eu tenho medo, mas poxa, tem tantas outras pessoas que conseguem, que funciona e dá certo. O que está acontecendo? E aí, buscando informação, por exemplo, assim, até vou fazer um merchan aqui, eu acabei caindo no canal da Natália Arcuri. Ela é bem famosa aí com dicas de finanças pessoais, mas volta e meia ela acaba dando dicas para quem é autônomo, empresário e tudo mais. Então, assim, acompanhando, né, o canal dela no YouTube, eu comecei a me sentir cada vez mais seguro para tomar essa decisão. Porque até então, essa parte financeira era o que mais me amedrontava, né? E assim, com conhecimento já, bastante cautela, eu fiz uma reserva de mais ou menos uns 6 meses para sobreviver. Eu me senti assim, me preparando para o apocalipse, sabe? Enfim, depois feita essa reserva, aí eu falei assim, bom, agora eu vou tentar, vou arriscar, se der certo, vamos embora. Se não der, eu volto a procurar trabalho, né? Mandar meu currículo e tudo mais. Enfim, tomei essa decisão e comecei a trabalhar e as coisas foram acontecendo, foram dando certo nesse sentido. É interessante que você conseguiu fazer essa reserva e ter essa visão já de que precisaria de uma reserva ainda enquanto com um emprego fixo, né? Sim, e eu achei isso super importante. Mas assim, não foi tão simples assim, sabe, Lucas? Como eu te falei, eu aprendi muito, né, nesse canal do YouTube, chama Me Poupe. E assim, primeiro eu fiz contando um pouquinho mais detalhadamente, né, eu fiz um diagnóstico do meu, de como que eu estava gastando meu dinheiro, sabe? Assim, é lazer, é transporte e tudo mais. Feito esse diagnóstico, com tabela mesmo no Excel, eu vi, bom, beleza, vamos enxugar. Aí comecei a cortar, sabe, tudo que eu vi que estava sendo supérfluo, desnecessário, dei uma enxugada para poder economizar mais todo mês. E assim eu fiquei um bom tempo, até juntar mais ou menos o equivalente a uns 6 meses do meu salário. Só assim que eu consegui juntar e uma vez juntando que eu tomei essa decisão. Então assim, não foi tão assim, só juntar, sabe? Como eu falei, o aprendizado me ajudou muito a ter essa segurança. Sim, sim. E essa transição, mesmo do ter um salário e estar tranquilo com isso, para guardar uma grande quantidade e para depois não ter o fixo, não tem como ser muito simples, na verdade. Exatamente. Inclusive, assim, eu quase tive que pedir dinheiro emprestado pro meu pai. Porque, é sério, porque o que que aconteceu, né? Eu me preparei. E, assim, relativamente, fiquei uns 2 meses sem trabalho, 2, 3 meses, né? Mas aí finalmente apareceu o primeiro trabalho. E aí, assim, a primeira reação foi, ufa, né? Vai dar, enfim, vai dar tudo certo. Só que aí, até você terminar o seu trabalho, emitir a nota fiscal e receber, não é tão imediato assim, sabe? Tem cliente que paga em 10 dias, tem cliente que paga em 30, tem cliente que paga em 90. Então, assim, eu cheguei num ponto que, assim, por mais que eu sabia que eu iria receber por um trabalho que eu já tinha entregue, eu não tinha dinheiro em caixa, sabe? Assim, porque o prazo desse cliente pagar era 90 dias, depois de emitida a nota fiscal, que é depois de ter entregue o trabalho. Sim, ainda contando eventuais refações, ajustes, etcétera. Sim, sim. Então, assim, mesmo com todo esse preparo, assim, eu quase tive que pedir um dinheirinho emprestado aí, mas assim, já sabendo que cedo ou tarde iria cair na conta, né?
Então é realmente assim, essa fase eu acho que quanto mais você estuda essa parte financeira, que é chata, ainda mais assim, para nós que somos criativos, né? A gente não está muito habituado com número, via de regra, então é um esforço maior, mas eu acho que vale a pena. Sim, sim, total, cara. Isso também te permite fazer outros planos, né, ter o espaço para a vida pessoal, não trabalhar 24 horas por dia, enfim. Uhum, sim, com certeza. Porque como eu te falei, né, a gente, como freelancer, a gente tem algumas armadilhas. E eu percebi que, assim, a nossa saúde mental e física, ela é importante, mas para quem tá ali sozinho, ela é ainda mais importante. Sabe, assim, você tá num dia que você começa a botar, sei lá, caraminhola na cabeça, fica meio para baixo, qualquer coisa do tipo, nossa, vira um furacão que passa e se você não tomar cuidado, vira um efeito dominó que te derruba no chão, entendeu? A mesma coisa a saúde, vai, se você não faz, não cuida, não dedica um tempo para se cuidar, seja, sei lá, numa academia, num alongamento de hora em hora no próprio escritório, ou fazendo seus exames de check-up, cara, você cai doente, tem um baita de um problema na mão para administrar prazo e trabalhos, né? Então é bem complicado isso. Eu aprendi a valorizar ainda mais essa questão. Sim, acho que quando você tá meio que nesse isolamento, você também não tem muito parâmetro às vezes, né. Tipo, se você vê todo mundo do escritório parando e se cuidando e tal, você tem aquele tipo de comparação boa, né. Sim, sim. E sem contar também, que é uma das coisas que eu particularmente sinto um pouco de falta, é trocar ideia, né? Às vezes você chega lá, ai, meu dia foi ruim porque meu guarda-chuva, esqueci o guarda-chuva, me molhei. Aí de repente você encontra um colega de trabalho que teve alguma coisa pior ainda, sabe? E aí começa a conversar e as coisas se resolvem, entendeu? Então essa parte, então assim, voltando, né, à questão do financeiro, eu acho que isso é uma parte que, como eu falei, demanda trabalho, é chato, né, para quem não está habituado a isso, mas vale super a pena para você poder manter uma saúde pessoal aqui, de relacionamento, de bem-estar, sabe? E seguir a vida, né, que não é só trabalhar. Sim, sim. E aí, cara, você tem algum plano de carreira específico, assim? É relativamente recente que você se tornou freela e você comentou que demorou bastante tempo para você chegar a essa conclusão, que você foi bem cauteloso. Então, não sei também se já deu tempo de fazer planos mais para frente ou se isso já foi uma etapa anterior. Não deu tempo de traçar o plano, né, de uma forma que eu já sei como eu vou fazer, sabe, ou do que eu preciso para fazer. Mas sonhar é permitido, né? Então, assim, eu acho que o que eu já coloquei como grande objetivo para ano que vem é voltar a estudar, né? Porque eu acho que isso é algo que todo mundo, se possível, deveria estudar. Estudar sempre, aprender coisa nova, conhecer gente nova, sabe? Eu, nesse primeiro ano, né, que foi um ano de muita novidade para mim, eu acabei não investindo, né, em educação e eu senti muita falta. Então, assim, eu quero retomar isso ano que vem. É uma coisa que eu quero estar lá velhinho estudando. E eu acho que como freelancer, assim, como vai negócio, uma coisa que eu quero buscar, que eu acho que é saudável não só para freelancer, mas para qualquer empresa, é tentar alguma parceria para ter um pagamento fixo todo mês. Nem que seja um preço mais especial, né? Mas em contrapartida ser, sei lá, um contrato anual, sabe? Para pelo menos ter aquela garantia mínima todo mês. Ah, sei que vai entrar tanto por mês para mim, porque isso é legal, sabe? É uma coisa que eu vi que é interessante para qualquer freelancer, então até fica a dica aqui para quem não pensou nisso ainda, pensar em buscar um porto seguro ali, sabe? Essa questão do estudo, cara, você chegou a ter um estudo paralelo enquanto você estava em escritório? Sim, assim, eu adoro uma sala de aula, eu adoro, sabe, me sentir burro e aprender muita coisa. Eu fiz durante todo esse caminho, eu acabei estudando muito caligrafia, lettering, que foi uma paixão assim que eu desenvolvi em paralelo. Acabei estudando branding, que é a gestão de marcas, que isso, assim, isso acaba ajudando também no próprio dia a dia, né? Às vezes de uma forma direta ou indireta, dependendo do projeto. E mais recentemente, antes de me tornar freelancer, eu acabei fazendo um MBA em Ciências do Consumo, que eu vi que era assim, foi uma forma que eu encontrei de aumentar minha visão
em relação às embalagens, né, que está totalmente relacionado com consumo, sem necessariamente estudar desenho, sabe, design. Então foi muito legal também, foi uma experiência muito boa, porque por ser um MBA, eu acabei de brinde tendo muito conhecimento de marketing, de finanças também. Isso me ajudou muito, muito, muito. Então, assim, eu nunca fiquei parado. E agora que eu fiquei, né, esse ano aqui nessa resguarda, né, preparado para um possível apocalipse, se tudo desse errado, eu acabei não estudando nada, assim. Estou sentindo muita falta. Cara, mas é legal que 3 coisas que você falou que você estudou são bem distintas uma da outra, mas todas se conectam à embalagem em alguma medida, né. Sim, sim, porque não tem como negar, é o que eu gosto mesmo, sabe? Me fascina muito a embalagem, porque, por exemplo, por um lado você tem, sei lá, um painel frontal que você trabalha muito a parte gráfica, né? É o apelo visual, enfim, despertar desejo, despertar interesse, curiosidade e tudo mais. Aí, por exemplo, eu acho que isso é uma abordagem do design, né? Fazer uma coisa visualmente atrativa. Depois você entra num painel, sei lá, lateral, que você tem os textos que são obrigatórios por legislação, vira diagramar uma bula de remédio. É um universo assim que exige muita versatilidade. Eu acho que isso me encanta, sabe? Não basta só você fazer uma coisa bonita, você tem que ser bom numa diagramação clássica também, sabe? De alinhar com grid, se possível. Às vezes na correria faz só um grid ali meio por cima, confesso. Mas assim, você tem dois olhares completamente diferentes para o mesmo produto, para o mesmo trabalho que você está fazendo. Isso já vi que me encanta mesmo, e assim, por mais que eu pegue um projeto ali fora, de marca somente, ou sei lá, se aparecer um cartaz, eu acho que embalagem vai ser sempre a minha paixão mesmo. Cara, muito legal. E aí até você citando essas 2 abordagens, assim, é interessante que nas 2 também é relativamente fácil distinguir um trabalho bem feito de um trabalho não tão bem feito, né. Ah, sim. Eu acho que isso em qualquer lugar, né? Assim, qualquer profissional que já está no mercado, que estuda, sabe olhar para um trabalho aí alheio e ver como é que ele foi feito, né? Analisar com um olhar crítico. Ou, enfim, aprender, de repente, com algum erro que você viu, sabe? E aí não só o lado negativo, às vezes você vê um trabalho assim fenomenal, eu acho que a gente tem que ter humildade também para tipo falar, poxa vida, que coisa genial fizeram aqui, sabe? E eu acho que de novo, volto no aprendizado, né, que eu falei que eu valorizo muito. É bem legal. E claro, no meio do caminho você acaba pegando situações em que, por exemplo, puxa, sei lá, um painel frontal de embalagem tá super lindo, assim, maravilhoso e funcionando. Aí você vai por um texto legal, tá ali, sei lá, de uma forma meio estranha, às vezes até invadindo uma área ali que dificulta a legibilidade, sabe? Entrou numa área ali de solda. E aí você fala, puxa, não, beleza, né? O profissional aí fez um trabalho excelente, mas esqueceu aqui. Pode ser, pode ser. Mas às vezes, assim, te falo, pela rotina, às vezes não deu tempo, sabe, assim, de você sentar e fazer um grid, assim, porque às vezes o ritmo é muito louco, sabe? Você lidar com, por exemplo, o mercado de embalagem, que é o de bem de consumo, que o giro, apesar de ser relativamente demorado, mas assim, quando uma embalagem está entrando no mercado agora, a equipe de marketing já tem que pensar no que está lançando daqui 3 anos, sabe? Então já chega uma demanda, de repente, de puta, ó, Luiz, dá para fazer um esboço de como seria um sorvete de tutti-frutti que muda de cor, sabe assim? E a gente faz ali uma embalagem rapidinho, só para ilustrar para uma reunião de inovação, para ver se isso vai para frente daqui a um tempo, sabe? Então as coisas são meio loucas às vezes. E aí a agência também, dependendo da agência, acaba sendo algo muito muito corrido também, né? Muito volume de trabalho. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Que a gente assim pega assim trabalhos, você olha ali e fala, poxa, pisaram na bola. A gente aprende com o erro, mas também não dá para ficar julgando muito, sabe? Eu acho que tem casos e casos, né? É até legal porque esse exemplo que você deu, né, de se inspirar, né, de ver um negócio que é muito interessante e falar: "Puta, que trabalho bem feito". Em alguma medida foi isso que aconteceu com você lá no começo da sua carreira, né, antes de entrar na faculdade, no começo da faculdade. Sim, sim, não só no começo, mas até hoje. Eu me esforço para acompanhar muito o mercado aqui no Brasil, né? Então, eu tenho aqui nos meus favoritos as agências que eu gosto,
Para quem tiver curiosidade, tem um site chamado Embalagem Marca, que eles postam muita novidade que tá saindo, sabe? E eu fico acompanhando para ver realmente, né? Assim, acima de tudo, são colegas de profissão, né? A gente tem que pensar não só no nosso umbigo, né? Em ser cada vez mais competente, melhor e tudo mais, mas também tem que pensar no sistema como um todo, né? No que a gente pode fazer para a categoria, né? Para todo mundo sair ganhando. Então, enfim, por conta disso eu fico acompanhando muito e sempre que dá eu tento trocar uma ideia. Às vezes eu paro assim, sei lá, hoje em dia muita gente usa o Instagram, muita agência usa o Instagram. Eu paro aqui um minuto e elogio o trabalho, sabe? Assim, eu falo, pô, agência, vi aqui a nova embalagem sei lá, dos sucrilhos e, nossa, bem legal, parabéns pelo trabalho, sabe? Não me custa nada e isso é muito válido, assim. É bem legal esse senso de comunidade também, que é o que você falou, a gente às vezes fica isolado, né, trabalhando sozinho. Sim, sim. E eu acho que é uma troca, né? A gente depende do ambiente para a gente poder se desenvolver como empresa, como freelancer, sabe? Falando de embalagem, um exemplo clássico assim que eu vivi na pele, sei lá, você pega 10 anos atrás, só grandes empresas tinham essa preocupação de investir numa embalagem atrativa para o consumidor, sabe? E assim, as empresas menores era aquela embalagem, sei lá, que você via, eles falam, meu Deus, como é que fizeram isso? Sabe, parece fundo de quintal. Você fala, nossa, né, a foto mal tirada e tudo mais. Hoje em dia tem empresas menores que já estão com essa consciência. Então, para mim, por exemplo, isso é um exemplo clássico assim do quanto esse ambiente que a gente precisa ajudar para se desenvolver, uma hora vai ter um retorno para nós, sabe? Uma empresa pequena de repente me procurando para fazer uma embalagem para eles. Por isso que eu acabo considerando muito isso também no meu dia a dia. Sim, faz todo sentido. E aí, você tem alguma história que foi marcante da vida de freela, algum cliente que foi muito legal atender, ou alguma coisa que foi complicada lidar, enfim? Acho de uma forma geral, né, todo dia aí é uma luta, né, para todo mundo, seja você CLT, seja você freelancer, né, mas freelancer, como eu disse, eu acho que tem aquele peso um pouco maior, porque é você sozinho remando o teu barco, sabe. Mas quando eu penso numa história, tem duas, assim, que me marcou muito. Uma positiva e outra nem tanto. Eu acho que a positiva foi logo quando eu comecei, né? Porque, como eu falei, eu me preparei para um apocalipse, assim, né? Tipo, sabe, considerando sempre o pior cenário, assim, de não ter trabalho, de não gostar dessa vida de freelancer e tudo mais. E aí, bom, beleza. Uma vez que eu comecei a. Bom, aí tive que investir num computador novo, né? Aquela coisa toda, preparar um ambiente agradável para trabalhar, né? E aí tudo bem, pronto. Aí vamos lá começar a procurar cliente. Lá tava eu procurando e de repente, assim, meu primeiro projeto calhou de ser um projeto relativamente grande. E aí eu não sabia nem o que falar, assim, se falava já obrigado, sabe, assim, para o cliente, esse tipo de coisa. Mas aí me bateu um desespero, que eu te juro, assim, eu comecei a pensar em só dar problema, sabe, assim, puxa, tenho aqui um computador, e se esse computador falha? Como é que eu vou atender esse cliente, esse projeto grande que chegou na minha mão? Onde é que vai a minha, assim, sei lá, o meu nome que eu tô começando a construir? Aí se você comecei a pensar em um monte de coisa, aí eu saí correndo. Eu saí correndo comprar um laptop. Sabe que eu pensei, puxa vida, se não é, se assim acabar a luz aqui em casa, acabar a energia, eu tenho como pegar meu laptop num café e não deixar a desejar, sabe? Aí eu comprei também aqui, puta, eu não tinha estabilizador, né? Que eu nem lembrava que precisava disso. Aí fui comprar estabilizador. Por sorte eu tinha um no break também, que segura a bateria por 5 minutos. Então, assim, eu me preparei pra guerra. E foi uma sensação muito boa. Porque, assim, por um lado isso me consome muito, né? É uma coisa que demanda muita energia ficar com essas preocupações. Mas por outro lado, eu não estava acreditando, assim. Tinha um projeto, assim, muito bacana chegando na minha mão, sabe? Então isso foi uma coisa fantástica, assim, que parece até, na minha cabeça, que parecia até mágica do universo, assim. Então acho que essa é uma experiência muito bacana que eu tive, assim. E acho que mais do que isso, né, eu acho que uma coisa legal que aconteceu comigo, e é muito legal se isso acontecer com cada um que está ouvindo agora, sabe aquela prova que vem na tua cara? Tipo assim, poxa, Luiz, as coisas podem dar certo. Sabe, eu estava muito angustiado, assim. Então, na hora que isso aconteceu, é como se fosse uma recompensa.
poxa, deu certo, poxa, você é capaz, sabe, assim, é só querer trabalhar, continuar trabalhando bem, né, se esforçando para atender bem, para desenhar bem, que as coisas podem dar certo. E isso é uma sensação que eu juro, assim, eu desejo para todo mundo que está ouvindo que isso aconteça um dia na vida de vocês. Porque a gente que começa nessa vida, geralmente a gente vem com muito receio, né, do que vai ser, como é que vai ser, sabe? E essa recompensa é muito boa. Então, assim, acho que essa é uma experiência bacana que eu deixo aqui compartilhada. E aí uma situação, por exemplo, que não foi muito agradável, foi com um cliente que eu estava atendendo, e eu tenho por padrão formalizar as coisas, né? Por dois motivos. Eu acho que isso é um hábito que eu adquiri no escritório onde eu trabalhava. Isso, de certa forma, te protege. Quando você formaliza as coisas, protege você em uma eventual discussão. Apesar de que, se acontece alguma discussão, precisa de um pouco de tato para não chegar na cara do cliente e falar assim: ó, tá aqui no e-mail que eu falei, sabe? É uma falsa ideia de segurança, e se precisar, você tem ali formalizado, entende? Então, assim, eu adquiri esse hábito, né? E aí eu estava trabalhando direto com o cliente e aconteceu uma situação muito atípica que agora eu não me recordo se eu tive que cobrar um extra por conta de retrabalho ou se mudou o briefing, eu não vou me lembrar agora. Mas eu sei que desligando o telefone, a minha primeira reação foi justamente fazer o tal do e-mail. Fulano, conforme combinamos, né, tem um valor extra de tantos reais. E eu, na época, eu fiz isso não só para formalizar, mas até para eu lembrar depois. Na hora que entregar o projeto, for faturar a nota, puxa, quanto mesmo que eu tinha falado que ia ser o extra? Formalizei. Meu, me dá 5 minutos, me liga o cliente completamente ofendido, achando que eu tinha desconfiado, sabe, assim, da boa fé dele e tudo mais. E isso, assim, foi uma situação muito, muito chata, mas que com uma boa conversa, né, acho que deu para resolver. A gente acabou trabalhando depois em alguns projetos. E acho que isso seja assim, foi um aprendizado para mim, porque também acho que tem essa diferença. Quando você está numa agência, por exemplo, você tem toda uma estrutura, sabe? Assim, você tem aquela coisa, se dá um pau e dependendo da cabeça do cliente, fala assim, ah, deixa eu falar com o diretor aí, sabe? Assim, deixa eu falar com quem resolve. Fica um pouco dessa ideia de que eu sou um só dentro de uma agência, sabe? E agora, quando você é freela, é você mesmo, assim, você é o cara que desenha, você é o cara que faz o orçamento, quem fez aquele orçamento aqui foi o próprio Luiz, sabe? Quem fez esse e-mail aqui foi o próprio Luiz, não foi nenhum departamento comercial, entende? Então, eu acho que as coisas vêm muito mais, assim, de uma forma muito mais intensa. E isso foi um aprendizado para mim, assim. Com esse relacionamento, né, um pouco mais direto, né, com as pessoas, eu acabei tendo que ficar mais atento para esse lado pessoal mesmo, sabe? De sentir se a pessoa. Sabe, como é que é a personalidade dessa pessoa, desse cliente? Será que ele é um cliente que, pô, tudo bem formalizar as coisas, ou será que ele vai se ofender? Entende? Então, acho que isso foi um aprendizado aí, uma situação que, não sei, me veio agora na cabeça para compartilhar com as pessoas. Não, cara, bem interessante. Eu, pra ser sincero, também nunca tinha imaginado uma situação dessa. Eu também sempre formalizo tudo por e-mail e tal, e só de pensar é uma situação bem constrangedora, porque é com a melhor das intenções e acaba batendo do lado errado. Sim, sim. E não tem aquela coisa assim, ah, não, tudo bem, eu vou falar com a pessoa É, sabe assim, ah, vou instruir melhor a pessoa que escreveu esse e-mail aqui. terceirizar um Não pouco da tem, culpa, cara. né. Exato, foi você mesmo ali, entendeu? Como eu falei, acho que as coisas para o freelancer, ele vem de uma forma mais intensa. Porque você é quem faz orçamento, então na hora de pedir um desconto, o cliente está falando com quem fez o orçamento. Não é o departamento comercial, sabe assim? No caso do desenho é tranquilo, né? Que, bom, é minha formação, é o que eu tô mais tranquilo para fazer. Então, desenho tá ótimo. Mas outras coisas que eu tive que aprender, por exemplo, foi bem complicado, assim, em algumas situações. Mas nada que a experiência não vai resolvendo. Acho que é normal a gente cair no chão às vezes, aprender. E se não aprender dessa forma, vai aprender com curso, sabe? E faz parte de qualquer processo. Sim, eu achei interessante também o que você falou de que se preparou pra guerra, e aí, cara, é melhor estar preparado, porque se ela vem, tudo bem, né. Não veio, ok, melhor, mas se vier, tem todos os recursos pra isso. Sim, exatamente. Como eu falei, mesmo me preparando, eu quase tive que pedir dinheiro emprestado pro meu pai.
Então imagina, hoje assim, depois de um pouco mais de experiência, eu diria tranquilo, assim, puxa, se você vai ser freelancer, tenta fazer de 6 a 10 meses de reserva, para você realmente ficar tranquilo, e se por algum motivo não der certo, ou porque você não se habituou com, né, com a rotina, ou porque realmente não deu certo, você ainda tem como, volta a fazer um currículo, manda para uma empresa, sabe, e volta, segue a vida, entendeu? Ah, bem legal, cara. Acho que você até entrou um pouquinho já na minha última pergunta, mas queria finalizar te pedindo para, se você pudesse dar uma ou várias dicas para você mesmo no passado sobre a vida de freela, quais seriam? Eu acho que eu já respondi um pouco disso, né, aqui nas entrelinhas, mas eu acho que assim, com certeza essa parte financeira, mas aí acho que tem um pouco a ver com a minha personalidade, como eu falei, né, eu sou muito medroso quando o assunto é dinheiro, mas assim, com certeza o financeiro eu teria feito uma reserva um pouquinho maior, só para não ter passado tanto nervoso, mesmo sabendo que as coisas iriam dar certo, né, porque eu já tinha fechado o trabalho, já tinha entregue e iria receber, né, cedo ou tarde. Eu acho que outra coisa também. Olha, eu vou falar uma coisa que assim, sabe aquela. É mentira, mas é verdade. Assim, eu ia falar, Luiz, compra um Mac e um ar-condicionado para trabalhar, porque. Assim, né? Não é primordial, mas assim, se eu pudesse, eu teria feito isso com certeza. Mas assim, partindo de um. Deixa eu falar de uma ideia assim mais geral, né? Eu acompanhando aí a minha rotina e tudo mais, eu acho que assim, o local de trabalho da gente tem que ser o mais confortável do mundo, sabe? Então assim, puxa, investir numa mesa legal, numa mesa que sei lá, tá na altura certa, numa cadeira confortável, num computador com uma performance que atende o seu tipo de trabalho, seja design, seja um redator, sei lá, qualquer outra coisa. Numa decoração, sabe? Numa planta ali, se você gosta de planta, num quadro, com uma frase que te inspira. Eu acho que isso vale muito a pena. No meu começo, eu acabei não investindo em tudo isso, né? E eu comecei a trabalhar de fato, faltando algumas coisinhas. Cara, não tem comparação, assim, com a forma que eu trabalho hoje, numa mesa, numa cadeira, com o meu ambiente aqui já bem do meu jeitinho, quase que igual como eu tinha lá no escritório, né, depois de 11 anos, é completamente diferente. Minha produtividade é melhor, sabe? Eu aguento tranquilo ficar trabalhando até mais tarde. Antes era um parto. Então, assim, eu vou usar essa brincadeira do Mac do ar-condicionado para puxar esse paralelo e deixar essa dica, assim, que eu daria para o Luiz, né? E aproveito para dar aqui também para os ouvintes do podcast. Sim, cara, é uma ótima dica. Acho que até uma coisa que você falou antes, que é de sentir falta de conversar com as pessoas e tal. É claro que essa questão do ambiente não vai suprir 100% disso, mas é uma das coisas que te ajuda a ter um pouco mais de conforto, como você falou, né? Sim, sim, ajuda. Eu já vi, para falar a verdade, até alguns freelancers, tipo assim, beleza, vou começar a trabalhar de casa, pega o laptop que já tem e senta na mesa da cozinha, sabe, assim, naquela cadeira de ferro e começa. Tudo bem, tem pessoa que vai conseguir, mas assim, puxa, se você tá naquele ambiente preparado para isso, o negócio deslancha, entendeu? Você produz mais, você se sente mais disposto a tocar o seu dia a dia. Não vira uma tortura. Então, por conta disso que eu acabei aprendendo e valorizando isso hoje em dia. Cara, te agradeço de novo, Luiz, pela conversa, muito legal. Muito obrigado por ter compartilhado aí o jeito que você pensa sobre o trabalho e todas as dicas que você falou. Tá certo, eu também agradeço muito a oportunidade, espero ter ajudado aí alguém, ter dado ideias para alguém que tá ouvindo aí agora a gente, e assim, puxa, eu gosto muito de conversar, né, e inclusive uma das coisas que eu sinto falta é trocar ideia, então assim, aproveito também que, sei lá, se alguém quiser me perguntar qualquer outra coisa que de repente ficou curioso aqui com esse bate-papo que a gente teve, pode me mandar um e-mail, entra no meu site luiscarmelo.com.br, me manda um e-mail, a gente vai conversando, trocando ideia, eu quero ajudar com o maior prazer. Muito legal, Luiz. Brigadão, cara. A gente se fala também, então. Tá certo então, Lucas. Um Abraço. abraço, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.